Boa noite, um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz aí de estar aqui revendo meu grande amigo, parceiro aqui, o Hernani, de ver como ele está conseguindo trazer, né, essa arte aqui para Santos também, desenvolvendo esse projeto aí tão legal. A minha formação inicial foi em teatro tradicional, me formei, né, ator, e em 92, quando o Brasil estava numa situação muito boa, né, tão boa quanto agora, aliás, um pouco pior, né, foi na época do impeachment do Collor, aí eu fui para a Inglaterra para estudar, na verdade, com 22, 23 anos, que era a idade que eu tinha na época, fui para me aventurar em outras terras e estudar teatro. Chegando lá, eu conheci um grande mestre, né, depois de tantas aventuras, de limpar museu, de trabalhar em cozinhas e tudo mais. Conheci um grande mestre, o Desmond Jones, que tinha uma escola lá, a Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre, uma escola de mímica e teatro físico, né? E aí ele me apresentou a essa arte. E foi uma grande surpresa para mim, né? Eu fiquei lá com ele 5 anos, depois eu vou falar um pouquinho sobre esse estudo. Fiquei lá 5 anos, me formei na escola dele, depois fiz uma especialização com os discípulos do mestre dele, Etienne Decroux, e voltei para o Brasil em 97. Desde então eu venho trabalhando com essa arte, venho desenvolvendo essa pesquisa, e foi um momento muito interessante em 97, quando eu voltei, né, de trazer todo esse estudo, esses mestres, a essa cultura nossa, que tem uma outra cultura corporal, uma outra formação, né? Então, dentro dessa pesquisa que a gente trouxe esse conceito da mímica total. Primeira coisa que é importante, né, a gente entender, quando pensa em mímica, né, a primeira coisa que vem, logicamente menos que antes, é aquela imagem do performer de rosto branco, luvas, contando histórias sem falas. Pensa na mímica como essa arte silenciosa. Mas é importante a gente entender que a mímica fala, e que a mímica tem sons, e que esse gênero do rosto branco, luvas, que conta histórias silenciosas, esse é o gênero da pantomima, né, desse curso, inclusive, tema do curso que o Hernani vai estar dando aí amanhã para vocês, que é uma arte maravilhosa, lúdica, né, que caracterizou o momento da mímica, que foi a mímica clássica. Então, pelo fato de, no século XX, de ter tido um artista, né, o Marcel Marceau, que foi um artista pop, ele ficou muito conhecido, famoso, ensinou o moonwalk para o Michael Jackson, esteve em filmes, e quando pensava em mímica, pensava no Marcel Marceau, pensava no rosto branco, luvas, contando histórias sem falas. Mas, na verdade, né, a mímica, ela tem esse gênero e tem outros gêneros também, e que hoje são muito conhecidos, né, inclusive o teatro físico, que é um sinônimo de mímica contemporânea. Tá? Quando a gente pensa em mímica, vem essa imagem. Então é importante a gente entender que mímica, antes de tudo, é um fenômeno de comunicação. É um fenômeno, quando a gente transforma uma ideia, um pensamento, uma sensação em movimento, em corpo, esse é o fenômeno da mímica. Existe a mímica corporal, que você consegue ver nos movimentos e nos gestos, e a mímica vocal, nos sons, nos timbres, na articulação, na maneira como você fala, né? E o mímico, ele gosta de abusar da mímica vocal, com sons onomatopeicos, gramelô, criação de línguas e a voz desconstruída, sons que saem do nosso repertório naturalista. Tá? A gente tem um espaço, desde 2005, né, que é o Estúdio Luiz Lowe, Centro de Pesquisa e Criação da Mímica Total, que trabalha nessa pesquisa com laboratórios. A gente faz a gente oferece cursos de formação, a gente tem a companhia, que a gente tem um repertório, a gente se apresenta em muitos lugares, a gente já se apresentou aqui em Santos também algumas vezes, e a gente desenvolve lá uma jornada que já é um fruto, já é um resultado de 25 anos de pesquisa, tá?
que é uma jornada que pega a mímica clássica, mímica moderna e mímica contemporânea. E a gente trabalha com essa jornada que vai do silêncio à palavra. Então a gente começa esse estudo, a gente começa essa pesquisa que já é um método que a gente tem agora, né, se tornou um método depois de tantas pesquisas, mestrado, doutorado, tudo mais, né, a gente está testando no corpo da gente tudo, a gente já tem um caminho que a gente já consegue visualizar e ensinar, que é esse início, né, que a gente começa propondo o silêncio, propondo a comunicação não verbal, propondo essa percepção desse momento que vem antes da voz, que é um momento de muita revelação, né? Porque é um momento que a gente evita no nosso dia a dia, né? Quando a gente sai com alguém, quando a gente vai, senta num barzinho, senta num restaurante, entra no elevador com alguém e pinta aquele silêncio, né? É o momento que a gente começa a encher de bobagem, né? Fala, não, como é que tá o tempo? O tempo, nossa, tá calor, hein? Nossa, tá não sei o quê. E fala um monte de coisa, né? Para preencher aquele momento bem desconcertante de quando você está com a pessoa, vendo a pessoa, olhando para a pessoa, e você começa a perceber algo a mais do que a voz. Então você vê um ombro se levantando, você vê a pessoa se tocando, você já começa a ler um monte de coisas que são conectadas ao inconsciente da pessoa, ao subconsciente, né? E começa a revelar coisas que são muitas vezes surpresas até para vocês mesmos, né? E esse momento da comunicação não verbal entra nesse primeiro estudo nosso da mímica clássica, né, que a gente traz a pantomima, que a gente traz esse silêncio e que a gente começa a abusar desse silêncio, começa a se deparar mesmo, como que é ficar frente a frente com uma pessoa sem falar, como que é se comunicar com uma pessoa sem o uso da voz, como que é você expressar seus desejos, seus sentimentos com a sua mão, com o seu pé, com o seu ombro, com a sua coluna. Então, esse primeiro momento, a gente a gente potencializa essa percepção, né, que nesse mundo que a gente está, de tanto barulho, de tantos sons, né, quando a gente fica quieto, a gente entra para uma outra camada de relação. Isso aparece nessa primeira fase do curso. Então, a mímica clássica, a gente estuda as técnicas, a gente estuda repertório, a gente estuda os mestres, então a gente estuda Jean-Gaspard Deburau, que foi um pantomimo ícone do século XIX, a gente traz o repertório do cinema mudo, Chaplin, Buster Keaton, a gente traz Marcel Marceau também, e tantos outros que estão aí nesse cenário inicial da mímica clássica, que trabalha com a contação de histórias sem falas, tá? Uma narrativa não verbal. Então é isso que caracteriza a mímica clássica, a pantomima, okay? Que já virou sinônimo. Você fala o gênero da pantomima, que já caracteriza esse período da mímica clássica. A mímica moderna já traz uma outra proposta. A mímica moderna, ela não trabalha com histórias, ela não se interessa com uma narrativa, né, de contação de histórias. Ela já entra num momento abstrato, entra na nossa mímica metafórica, entra no subjetivo, entra nas sensações. Então, quando você fala de mímica moderna, você fala de sentimentos, sensações, de subjetividade. Então, para vocês terem uma noção clara do que difere de uma para outra, quando você pensa num pantomimo, né, fazendo uma mímica objetiva, que é o que caracteriza a mímica clássica, por exemplo, ele pega uma corda e ele começa a puxar essa corda. Ele pega essa parede e ele começa a criar uma ilusão de uma parede aqui. Na mímica clássica, essa parede é uma parede mesmo. Ela tem uma relação objetiva, concreta. Essa corda é uma corda mesmo. Do outro lado tem outra pessoa puxando essa corda. Tá? Então é uma relação concreta, né? Que a gente chama de mímica objetiva. Na mímica moderna, muda totalmente essa chavinha. Entra numa relação subjetiva, abstrata, metafórica. Lembra muito a dança. Aí essa corda não é mais uma corda, mas é todo um passado, é toda uma memória que ficou. Aqui não é uma parede, mas é a prisão de seus pensamentos.
aqui entra numa outra relação, numa outra interpretação. E aí, nessa fase da mímica moderna, a gente teve um grande mestre, que foi o Etienne Decroux, né, que foi o criador de uma gramática corporal tão complexa quanto as orientais. E ele era um grande admirador das estátuas gregas, romanas, e também do Rodin, que era um fãzão do Rodin. E ele ficava observando aquelas estátuas e ele ficava imaginando, se essas estátuas se movimentassem, como que elas se movimentariam? Então, com essa ideia, inspirado na gramática da música e da escrita, ele criou toda uma relação, né, uma gramática gestual, uma gramática corporal, né, que tem escalas corporais, tem partituras de movimento, tem composições de movimentos, tem frases de movimentos, todo esse repertório que a gente usa na música e na escrita, tá? E ele transpôs para essa linguagem corporal. E ele fez uma coisa para a mímica parecida com o que o balé fez para a dança, né? No balé, você faz uma aula de balé aqui, você faz um plié, um pas de bourrée, um grand batiment, você faz uma pirueta, você tem um repertório, uma gramática que você consegue se virar na França. Vai na França, fala, vou fazer uma aula de balé lá, eu consigo ter a gramática, lógico que tem as diferenças culturais, gestuais e tal, mas você consegue se virar, né? Tem uma linguagem em comum, mundial do balé. O Decroux fez isso para a mímica. Ele pegou esse repertório, criou uma gramática, e quem estuda isso, você consegue se virar, você consegue estudar e você consegue se comunicar em outras escolas também. Ele conseguiu criar uma gramática que virou base, né, para os mímicos. E tem essa diferença que ele trabalha com uma dramaturgia da subjetividade, das emoções, das sensações, e não da contação de histórias, tá? E a mímica contemporânea chega depois com grandes mestres, dentre eles que eu posso destacar, que é o Jacques Lecoq e o Desmond Jones, né, um francês e outro inglês, que conseguiram juntar. Eles juntaram a mímica clássica, a ideia da mímica concreta, com a mímica subjetiva, com a mímica moderna, e trouxeram também a mímica vocal, a questão da voz, dos sons onomatopeicos, gramelô e tudo mais. E o texto também. Então ele fez essa junção do objetivo, do subjetivo e a voz. E com isso ele trouxe a ideia, esses mestres trouxeram essa ideia do ato total, pensamento, corpo e voz, que sempre existiu, né? Você vê os mímicos da antiguidade, da Grécia, da Roma antiga, né? Os mímicos medievais, eles já falavam. E eles já tinham essa distinção de que os que não falavam, os que usavam máscara completa, que não conseguiam falar, que eram os pantomimos, tá? Aí, no século XIX e no século XX, principalmente com Marcel Marceau, que a gente começou a trazer essa confusão de novo devido ao mega sucesso do Marcel Marceau. Okay? Como que isso nos afeta, né? Então, esses mestres, esse movimento da mímica clássica moderna e contemporânea chegou no Brasil de uma maneira muito forte, né? Por meio de vários discípulos, por meio do próprio Marcel Marceau, né? Etienne Decroux, e afetou, né, de uma maneira muito forte com a criação da IAD em 1947 em São Paulo, na Escola de Artes Dramáticas, que Alfredo Mesquita ele fez inspirado, né, num grande fã dele, que ele adorava, que ele se espelhava muito, que era o Jacques Coupeau, que foi o criador da École de Vie Colombier, que foi uma escola que detonou todo esse movimento da mímica moderna, onde teve o Etienne Decroux como aluno, Jean-Louis Barrault, né, e depois, por discípulos dele, também o Jacques Lecoq, né, que gerou todo esse movimento desse teatro físico. A mímica contemporânea, voltando um pouquinho, né, com o Jacques Lecoq e o Desmond Jones, que começaram a trazer essa ideia da mímica clássica moderna juntas e também da voz, eles trouxeram um processo de criação muito diferente do processo tradicional.
Porque ao invés deles começarem com texto, né, como é o natural do teatro naturalista, o teatro textocentrista, né, e o teatro do final do século XIX, século XX inteiro, né, que tem uma relação muito forte com a literatura, esses mestres eles trabalham com outro processo. Geralmente eles finalizam com o texto, né, eles não começam com o texto, né. Inclusive o Decroux ele dizia que nenhuma peça poderia ser escrita antes de ensaiada, né, porque o Stanislavski já descobriu isso no método das ações físicas, né, que por mais que sentado numa mesa, você decupando todos os monólogos interiores, subtextos de uma peça, fazendo todo o trabalho de mesa, quando você levanta e começa a encenar com o seu corpo, outras ideias vêm, um outro mundo se abre, né, e é a partir dessa ideia que ele trouxe o método das ações físicas, né, e que inspirou tanto também o teatro físico. Mas esses mestres eles tinham essa ideia de que o trabalho do ator começava não com o texto, né, isso na mímica contemporânea, no teatro físico. Começava com o seu desejo expressivo, com ele, né? O que está pulsando em você, o que está pegando em você, né? E a partir desse desejo que é no corpo, que faz seu coração acelerar, que dá frio na barriga, que faz seus olhos, né, se iluminarem, a partir daí você começa um processo de criação, né? E aí, tendo reconhecido, tendo já provocado isso, então se aquele texto ele vai potencializar esse desejo expressivo, ele será bem-vindo. Se aquela luz vai potencializar o teu gesto, a tua ação, será bem-vindo. E não o que acontecia antes, principalmente nos teatros de produção, né? Que muitas vezes o ator está lá andando, aí ele está sambando, não sabe o que fazer com o pé, fala, põe uma bota aí nesse ator aí bem pesada, põe aí que ele não consegue ficar parado. Não sabe o que fazer com a mão, segura uma garrafa, segura alguma coisa. Então começa a entrar um monte de parafernália que vem não para potencializar o desejo expressivo ou para oferecer uma expressão, mas sim para encobrir uma dificuldade do ator, né? Então o teatro físico ele tem muito essa provocação de começar uma dramaturgia por você e não procurar antes o que o autor queria dizer. Isso é um processo que vem depois. E aí começa a trabalhar com essa ideia do ator criador e não do ator intérprete, né? Porque para o ator intérprete os dois são artes dificílimas, muito criativas e precisa de muito estudo. Mas tem um processo diferente. O ator intérprete, ele começa seu texto a partir do momento que ele recebe seu texto. Ele começa seu trabalho a partir do momento que ele recebe seu texto, né? O ator criador, ele começa antes disso. Ele começa já com a sua sensibilização, com a sua percepção, né, desse impulso que já está pegando quando você anda na rua, você começa a ver um monte de coisa, você fica revoltado, você dorme, você acorda de noite, um monte de coisa que faz rir, que te faz chorar, né? E essas coisas que vão criando corpo em você e vão gerando um impulso criativo. Então falar, então aí que começa, né? Desse momento, né? Então o trabalho do ator criador, ele acompanha essa turma do teatro físico, né? Por que esse nome teatro físico? Final da década de 60, década de 70, essa turma que eu trabalhava com essa ideia da mímica integrada, mímica clássica, moderna, e trazia também a voz, eles não queriam estar ligados, conectados a essa imagem da pantomima branca, do Marcel Marceau, dessa imagem da arte silenciosa, né? Que aquilo era tudo que vinha quando pensava em mímica. Então, eles não queriam estar relacionados àquilo. Então, eles começaram a criar um novo nome para essa arte, teatro físico, tá? Que a mídia inglesa, a mídia francesa, adorou, pegou porque eles não sabiam como classificar, né, nos guias, aquele tipo de peça que tinha aquele processo e que não tinha como base inicial um texto. Então eles começaram a classificar aquilo de teatro físico. E ficou o teatro físico até a década de 90, que começou a ter uma adesão muito grande do pessoal de dança, de circo, e aí trouxe uma relação ainda mais híbrida, tá? mais
o teatro físico ele tem essa relação da mímica contemporânea. Okay? A gente trabalha todo esse caminho durante esse curso, né? Mímica clássica, moderna, contemporânea, e isso é uma coisa que caracteriza a ideia dessa mímica total, né? Que a gente trabalha. Então, lá é um centro de mímica total, e não só de mímica clássica, moderna, contemporânea. Você vai nas escolas europeias, eles seguem uma tradição muito forte. Então, você vê a escola de mímica clássica, coloca aquilo como a mímica, e recusa a ideia do Decroux ou então do Jacques Lecoq. Você vai numa escola ortodoxa decruziana, eles dizem que a mímica clássica é uma mímica menor. Né? Então tem essas rixas de Jacques Lecoq, de Decroux, como tem de Stanislavski, Brecht, todas essas coisas, que para a gente, artistas, não interessa. E para a gente que vive aqui no Brasil e quer tudo vira-lata, também não interessa. Né? O que caracteriza a arte contemporânea é o hibridismo. O que caracteriza a nossa cultura é o hibridismo. O que caracteriza o pensamento hoje não é ser ou não ser, é ser e não ser também. Né? Então essa soma. E é o que a gente propõe com essa ideia da mímica total, né? De trabalhar a mímica clássica, moderna, contemporânea e, o mais importante, pegar todas as referências e aí ver como que tudo isso entra na tua cultura, entra no teu corpo, atravessa as informações que você tem na sua vida, né? E como que você transforma isso em algo seu, numa técnica sua. Tá? Então aí a gente consegue entrar nesse pensamento de transformar uma ideia, um pensamento, uma sensação em movimento, em ação, com toda a potência. Tá? Então essa é a proposta que a gente tem e é esse o entendimento que a gente tem de mímica. Não como um gênero, como um estilo, mas sim como um ato de corporificação da vida. Ok? O que foi isso, né? Está ótimo. Bom, aí a gente continua com as perguntas, ok? Então, muito bacana essa oportunidade. Na verdade, eu vou partir, o Luiz trouxe de maneira tão consistente essa coisa, falou tecnicamente da mímica e tal, da mímica corporal dramática. Eu vou falar da minha experiência em cima desse trabalho com mímica. Primeiramente, eu acho interessante dizer que eu odiava a mímica quando eu era moleque por um motivo específico. Eu estava lá no quarta série, mas eu não me esqueço desse episódio, e teria um espetáculo de teatro na escola. Espetáculo para todo mundo e tal, só que tinha que comprar ingresso. Eu não tinha dinheiro para comprar ingresso. Então eu consegui descobrir atrás do teatro um lugar que eu poderia escutar a peça. Então eu podia escutar a peça. Eu já estava feliz da vida, consegui entrar por trás lá para escutar a peça. Vocês já entenderam que era um espetáculo de mímica. Eu fiquei, no caso, pantomima, né? Porque no caso não tinha... Olha lá, já, aqui a gente já diferencia, né? Era pantomima. Não tinha voz... E eu lembro que tinha efeitos sonoros, que depois eu fui subentendendo, porque tinha barulho de xicrinha e tal. Depois me contaram como é que era o espetáculo, então eu odiei mímica de cara que eu não pude escutar, né? A pantomima. E aí minha experiência com teatro foi muito prática. Eu frequentava saraus, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Tinha pouco tempo, efetivamente, para estudar teatro, fazer parte de grupos. Então eu fazia as minhas cenas solo e me apresentava em saraus. Tinha um sarau muito potente lá no lugar chamado KVA, lá em Pinheiros, em São Paulo. Eu organizava esse sarau. Um sarau muito precioso, muita gente de música, o Teatro Mágico, uma banda surgiu lá, Planta e Raiz, outra banda, era lá que a gente criava, e era lá que essa galera criava música. Eu criava teatro lá, fazia as minhas cenas e tal. E as minhas cenas eram muito textuais, eram textos que eu passava para o corpo sem muito critério técnico, né? Era mais o jogo com o espectador que eu propunha. E sempre era muito precioso, né? As encenações, para mim, intimamente, né? Era precioso, quero dizer. E um tempo depois dessa experiência amadora, eu entrei num projeto chamado Solos do Brasil, em que lá eu pude aprofundar, inclusive com a presença vital do Luiz Lois,
que era um projeto da Denise Stockus, uma atriz, e ela reuniu pessoas muito preciosas, desde o Luiz Lois, a Antônia Bujanra, Gianni Rato, Hugo Rodas, enfim. E lá eu pude aprofundar um pouco esse conceito do teatro essencial, que basicamente mudava um pouco a minha visão desse meu teatro textual. Eu passei a, de alguma forma, entender que a encenação não precisava necessariamente partir do texto. Na verdade, partia da presença, né? E depois do corpo, e depois do texto. Meio que isso embaralhou um pouco o meu modo de entender o teatro. Talvez o meu modo de começar também não foi clássico. Eu não entendi o teatro como cena e contracena. Cena e contracena, porque como eu comecei sozinho, autodidaticamente, para mim a referência já era um pouco outra, né? E no Solos do Brasil eu pude ter contato com uma fonte preciosíssima, muito da mímica que o Luiz trouxe, a dança que o Hugo Rodas trouxe, que era uma desconstrução da dança, na verdade, ao pensamento do Luiz Fugante, que era transgressor da ordem estabelecida das coisas e tal. E a partir daí eu comecei a construir meu primeiro espetáculo solo chamado Carta de um Pirata. E esse espetáculo, ao contrário dos meus outros, ele não partia necessariamente do texto. Naturalmente ele tinha o texto, mas era a relação do texto com o corpo. Era a relação da mímica com esse texto. Ou seja, nessa peça eu falava sobre um pirata, eu falo ainda porque ela está em repertório há 15 anos, Solos do Brasil, em 2013, 16 anos, né? E contando essa história desse pirata, a primeira coisa que eu entendi é que eu estava num barco. E isso me trouxe o tempo todo uma sensação de movimento, né? Então, na peça toda, eu tenho, mesmo quando eu não estou me mexendo, eu tenho essa sensação do movimento pleno. O tempo todo o barco, né? Eu tenho que me equilibrar no barco. E isso me trouxe a coisa da base. Eu sempre estou praticamente segurando o chão com os pés, né? E a partir desse corpo, esse estado de corpo, eu fui trazendo as referências da mímica para o espetáculo. Por exemplo, para os momentos diversos do espetáculo. Seja o momento de uma tempestade, em que eu faço uma coreografia, seja os momentos simplesmente textuais, que através do corpo eu consigo, de alguma forma, localizar o público em que espaço-tempo eu estou, né? E não fosse esse contato tão vital com a mímica que eu tive nesse projeto Solos do Brasil, eu talvez partisse de outros princípios, né? E aí esse espetáculo, a questão do corpo, tinha uma coisa vital, né, durante o processo do Solos do Brasil. Como eu era muito inexperiente perto dos outros atores que faziam esse projeto, eu me sentia muito distante daquelas propostas corporais, já que a minha questão era sempre muito racional. E um belo dia eu entendi que eu teria que me acreditar expressivo, acreditar que o meu corpo poderia ser expressivo, para a partir dessa crença começar a construir um corpo de cena, construir uma presença. E isso foi vital para momentos, por exemplo, eu resolvi levar esse espetáculo, colocar esse espetáculo dentro da mochila e levar para os mais diversos lugares possíveis, inclusive escolas de ensino médio, e lá era muito interessante como o corpo em si contava as histórias, já que muitas vezes eu subia no palco, a molecada, 300 pessoas, começava a xingar, gritar e às vezes com o gesto, com a intensidade do gesto, do movimento, eu ia acalmando o público, e aí eles iam entrando no jogo do barco pirata, no caso. E quando a gente diz corpo, a gente fala também de voz, né? O modo de dizer esse texto, que não era necessariamente o modo naturalista, né? O modo como eu brincava com o texto ou o modo como eu brincava com a voz, nesse caso.
E nessas experiências todas, em escolas, em mais diversos contextos, né, com esse espetáculo Catando Pirata, eu resolvi me apresentar nos presídios, né? Na verdade, eu não resolvi. Eu falei brincando para um amigo meu que eu acreditava que o teatro podia acontecer em qualquer lugar. Qualquer lugar. E eu falei para ele, até em presídio. E esse meu amigo era professor do Sistema Prisional do Espírito Santo. Professor, ele dava aula na cadeia e tal. Trabalho voluntário dele. No dia seguinte, eu estava em turnê pelo Brasil, estava, nesse caso, em Vitória, com uma peça lá. E aí ele me falou, no dia seguinte me ligou e falou, eu marquei o que você queria fazer lá. Eu falei, o que você marcou? Ele falou, marquei a peça lá no presídio. Eu falei, não, mas na verdade é um jeito de falar, né? Ele falou, mas tá marcado, agora você tem que ir. Você não falou que dava, que era possível? Aí eu falei, vamos lá, né? E aí foi a minha primeira experiência muito preciosa no presídio. Eu lembro que eu fui no presídio de Seguros, lá no Espírito Santo, que eram dos piores, na época os presídios do Espírito Santo eram considerados pela ONU dos piores do mundo, ranqueado da pior maneira possível. E aí eu fui apresentar nesse presídio, primeiro um presídio de Seguros, que era um presídio em que todos os presos que precisavam ser isolados dos outros ficavam, que eram estupradores, ex-policiais, jurados de morte, enfim, eram cerca de 300 presos. E eu fui lá e foi uma experiência incrível, fazer aquela peça lá no meio, e não tinha estrutura nenhuma, eles abriam, o pátio falava, entra aí. Eu já tinha pedido autorização para os presos, porque seria no momento do banho de sol, no momento que eles jogavam bola, eu achava uma invasão atrapalhar o futebol deles, para fazer teatro, então eu fui pedir autorização um dia antes, eles se reuniram, uma coisa absurda, né? Todos se reuniram porque tinha alguém para passar um recado, e aí eu falei, eu gostaria de fazer minha peça aqui no pátio, é possível? Aí eles aplaudiram de uma maneira absurda, ou seja, foi uma aprovação, tipo, pode vir. E aí eu fui fazer, e a partir dessa apresentação no cárcere, tinha essa coisa também do corpo, contar a história, até porque lá a acústica era nenhuma, era no momento de banho de sol, então era céu aberto, né? Então eu me pautava na expressividade do corpo para contar a história, não dava para todo mundo ouvir. Lá não tinha acústica nenhuma e eram muitos presos. E ainda assim foi fantástica a experiência. E depois dessa apresentação, o secretário de Justiça do Estado me convidou para fazer vários presídios com cachê. Eu não aceitei porque eu achava arriscado fazer com cachê, então eu aceitei fazer de graça, porque eu achava bom os presos saberem que eu estava lá gratuitamente, porque eu queria, e foi fantástico. Fiz uma série de presídios. E a partir dessa experiência, desse presídio, numa das apresentações eu olhei o céu por trás do muro, o céu estava azul, e eu quis falar sobre o céu azul do lado de cá do muro, né? E aí construí um espetáculo chamado Cárcere, que de cara para mim já tinha um tipo de corpo, ou de presença corporal, ou de intensidade corporal, que eu tinha vivenciado não como presidiário, mas nesse tempo em que eu convivi no sistema carcerário, no caso do Espírito Santo. E aí veio daí o espetáculo Cárcere, que mais uma vez é pautado na mímica, já que não uso cenário nenhum, tal como no Pirata é uma peça sem cenário. E é curioso, né, falar que é um espetáculo de mímica, sendo que ele só tem algumas cenas específicas em que eu pontuo o lugar através da mímica. Mas é pautado ou baseado no estado de presença que a mímica me traz, porque não é só a mímica não é simplesmente executar alguma coisa, tempo e espaço, por exemplo, mostrar a grade, aqui está a grade. A mímica é o estado corporal em que você, sem fazer nada, expressa a grade, né? Que nesse caso seria a mímica moderna, né? Que você decodificou. E essa experiência com esse tipo de corpo desse personagem ovo fez uma estrada interessante. A peça viajou muito fora do Brasil também, e interessante entender como, fazendo a peça em português com legenda, a força do corpo também para contar essa história. Normalmente eu apresento com legenda, mas eu tive experiência, por exemplo, em Berlim, eu tive uma apresentação que deu pau na minha legenda,
e eu não pude apresentar com legenda 5 minutos antes, eu tive que fazer a peça e tinha um bando de alemão lá, junto com, tinham brasileiros também, aliás, os brasileiros estão em todos os lugares, né? Ainda bem, os brasileiros estão em qualquer lugar do mundo que você vai e querendo muito ouvir em português. Mas tinha muitos alemães, e engraçado que nesse caso eu pude entender como a peça era pautada no corpo, porque conversando com os alemães, com a devida tradução depois do espetáculo, eu vi que eles tinham entendido basicamente todo o cerne da peça, não tinham entendido naturalmente tudo, mas o começo, meio e fim estava muito claro, justamente porque o espetáculo era pautado ou construído a partir dessa base corporal. E aí, numa dessas idas, falando da construção do outro espetáculo, Identidade, que também é pautado nessa questão corporal, o Identidade surgiu quando eu estava na Alemanha, também na Alemanha, num aeroporto, e eu esqueci qual era a minha mala. E a partir dessa pergunta, qual é a minha mala, que eu me fiz, me veio a questão onde eu estou. Eu estava meio estressado, essa coisa de uma turnê um pouco mais longa, saudade de casa, aquela coisa toda. E aí, quando eu encontrei a minha mala, veio direto essa ideia de investigar a questão da identidade. Só que nesse caso, no caso desse espetáculo, eu não quis me pautar muito, como um dos outros, no processo de criação corporal. No caso da Identidade foi o contrário. Eu sentei no computador, escrevi o texto inteiro e depois levei para o corpo. E ao levar para o corpo, eu fui entendendo o que eu deveria mudar. Ou seja, ao contrário dos outros em que eu criava uma cena, ia para o palco, jogava para o corpo, improvisava, criava, voltava para o computador, na Identidade eu escrevi a peça inteira e quando eu fui para o corpo eu vi o que não funcionava, o que não acontecia e aí fui modificando. E a proposta do Identidade, a priori, mas eu não consegui manter, era ser mais naturalista. Ou seja, era um cara contando a sua história de uma maneira natural, como se fosse um relato de um cara real ali na frente do público. Mas aí, com o tempo, eu fui colocando uma coisa aqui, um gesto ali, um movimento ali, eu não resistia, né? E era como se a mímica não sai, é difícil, não faça mímica, ela não sai mais de você. Né? Mímica vicia. Terrível, não sai mais, né? E aí o Identidade, com o tempo, ele foi ganhando essa corporificação, né? Ela foi a partir da ideia. Aliás, eu sou muito curioso, essa peça foi montada em Lisboa por um ator português, e eu sou louco para ver a versão dele, certamente não é nem um pouco pautada na mímica, como é o Identidade. Sou louco, está sendo montado em Buenos Aires, na Argentina também, sou louco para um dia reunir essas 3 versões, né? A do Brasil, a da Argentina e a de Portugal, que vão ser radicalmente diferentes, porque a minha o corpo é também um palco vazio, e é pautada nos movimentos como proposta de mudança de cena. O movimento que traz a quebra, o movimento que traz a intensidade, o movimento que traz o estado de espírito do personagem. E o movimento significa também o não movimento, né, que é a quebra, que é isso tudo. Então, Identidade foi... Quanto tempo? Está fazendo gestos aí, tá 21 minutos. Luiz ganhou. Vai lá. O Identidade teve essa... Mas você contabilizou o outro momento lá, né? Não, eu vou zerei. Eu falei que ia zerar. Então, zero de novo. Zerei. Não, mas então, o Identidade teve essa proposta. Aí eu vou para um outro espetáculo chamado 4 Estações, que eram 4 histórias e 4 personagens diferentes. E o que, para mim, pôde diferenciar os personagens era o estado corporal. Eu não fiz no espetáculo construção de personagem. Eu trabalhei estados corporais dos personagens. Por exemplo, eu tenho um motoboy, que ele sofreu um acidente, a primeira peça, Verão, é um motoboy que sofre um acidente, então ele está estatelado no chão a peça inteira, contando por que ele sofreu esse acidente de moto. O outro é um fotógrafo, tentando convencer uma garota a posar nua para ele.
Então, é um estado corporal mais da sedução. O outro é um marido, um ex-marido ressentido, perseguindo a mulher pela cidade, querendo ela de qualquer jeito, a qualquer custo. Então, tem um outro estado de intensidade. E a última é um encontro romântico. Então, tem um outro... Então, para a construção dessas 4 peças, eu me pautei não em construção de personagem, mas construção de estado e ritmo corporal, pautado também na mímica.